Muito boa tarde a todos. Dando continuidade então aos nossos trabalhos, hoje nós vamos prosseguir de matriz de identidade. Eu tinha parado por aqui e agora vou retomar e a gente segue na sequência, tá? Então a matriz de identidade é uma matriz quadrada de ordem n. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linhas e o número de colunas têm a mesma quantidade, são iguais, tá? Uma matriz de ordem 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, tá bom? Queria retomar também o seguinte, que a matriz ela é formada por linhas e colunas, linhas horizontal e colunas na vertical. Tá? A contagem de linhas é sempre de cima para baixo. A primeira linha na horizontal, depois vem a segunda linha, depois a terceira linha, de cima para baixo. E as colunas são contadas da esquerda para a direita. Primeira coluna é a primeira da esquerda, depois vem a segunda, depois vem a terceira, sempre da esquerda para a direita, colunas e linhas de cima para baixo, ok? Bom, então a matriz de identidade é aquela matriz de ordem quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante, todos os outros elementos, todos os outros números são iguais a 0. Ela é representada pela letra I, tá? Ela pode ser também chamada de matriz unidade. Ok? Aqui nós temos dois exemplos, uma matriz de ordem 2 por 2 ou simplesmente de ordem 2 e uma matriz identidade de ordem 3 por 3 ou simplesmente chamada de ordem 3. Lembra que na aula passada eu tinha falado que quando for uma matriz quadrada você não tem necessidade de falar 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, o 2 por 2. Você pode falar matriz de ordem 2. Subentende-se que ela é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Uma matriz de ordem 3. Subentende-se que ela é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas e assim por diante, beleza? Então a matriz de identidade é aquela em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros são iguais a 0. Lembrando também que diagonal principal e diagonal secundária só existirão em matriz quadrada. Tá? Não existe diagonal principal e diagonal secundária em matrizes que não sejam quadradas. Feito? Vamos lá, prosseguindo. Agora nós vamos ver a matriz chamada de matriz triangular. A matriz triangular ela é o tipo de matriz onde todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são nulos. Olha aqui, você tem dois exemplos, tá? Uma matriz de ordem 3 por 3. Tá? Nesse caso aqui, ó, os elementos que estão abaixo da diagonal principal, 3, 1 e 1, tá lá, ó, 0, 0, 0, tá? E aqui, uma matriz de ordem 5 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Aqui no caso é uma matriz de ordem 1, 2, 3, 4, 4 por 4, tá? Então, os elementos que estão acima da diagonal principal são iguais a 0. Então, ela é chamada de matriz triangular, beleza? Matriz diagonal é uma matriz quadrada, olha lá, então ela tem que ser de ordem 2 por 2, 3 por 3, assim por diante, no qual todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, tá? Ou seja, os elementos da diagonal principal, tá, não tem que ser necessariamente iguais a 1, tá? O que tem, depois, nesse caso aqui, eles são diferentes de 1, tá? 3, 2 e 1. Agora, os outros têm que ser iguais a 0. Então, ela é chamada de matriz diagonal, beleza? A matriz identidade unidade é aquela onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante igual a 0. Essa aqui não, essa aqui o que tem que acontecer é que todos os outros têm que ser igual a 0. Essa é a única condição e tem que ser uma matriz quadrada, beleza? Matriz nula, todos os elementos são nulos. Beleza? Coloquei dois exemplos, uma matriz de ordem 2 por 2 e uma de ordem 3 por 3, tá? Mas a obrigação é que todos os elementos sejam nulos, todos iguais a 0. Matriz transposta. Essa aqui é interessante, ó. Dada a matriz A, então eu coloquei uma matriz A aqui de ordem M por N. No caso aqui, ela tem duas linhas e três colunas. Tá? O número 2 representa o M e o número 3 representa o N. A matriz transposta, chamada de A e um T em cima, AT, tá?
de dimensão n por m, ou seja, você vai inverter a posição da linha e da coluna da matriz original. É que se obtém trocando as linhas da coluna, as linhas por colunas. A primeira linha de A corresponde à primeira coluna das transpostas. Ou seja, resumindo de uma forma bastante simples, você vai pegar e inverter a ordem. Se é uma matriz de ordem 2 por 3, fica 3 por 2. Ficou 4 por 5, vai ser 5 por 4. Ou seja, a linha vira coluna e a coluna vira linha. Beleza? Então, se é uma matriz de ordem 2 por 3, a outra matriz, a sua transposta, será de ordem 3 por 2. Tá? Então, a primeira linha vira a primeira coluna e a segunda linha vira a segunda coluna na sua matriz transposta. Beleza? Como está no exemplo aqui. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Seguindo. Algumas propriedades de matriz que eu gostaria que vocês gravassem. Quando eu quiser calcular ou escrever a transposta da matriz transposta, ela vai voltar à matriz original. Tá? Uma outra situação, você tem que a soma, duas matrizes, quando você quiser a transposta da soma, isso é a mesma coisa que a transposta da matriz A mais a transposta da matriz B. Aqui eu tenho A, B, C transposta, desde que respeitadas e a compatibilidade dimensionais. Então, A, B, C transposta vai ser igual a C transposta vezes B transposta vezes A transposta. Depois eu vou mostrar no exemplo, vai ficar mais claro para você. E o caso especial, a transposta de A é igual a A. Se A for uma matriz simétrica, ou seja, a IJ é igual a JI para todo I diferente de J, também a gente pode mostrar depois. Tá? Bom, igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Tá? Duas matrizes são iguais quando, se cada elemento de A for igual ao elemento correspondente, elemento que ocupa a mesma posição da matriz B. As matrizes A e B são chamadas de matrizes iguais. Coloquei o exemplo aqui para vocês. Considere uma matriz A, 2, 5, 10 e 1. Tá? Uma matriz B, x mais y é um elemento, 5 é o outro, 3x menos y é um outro elemento e o 1 seria o quarto elemento, tá? Ele quer que você descubra o valor de x e y para que o A seja igual a B, a matriz A seja igual à matriz B. Para que duas matrizes sejam iguais, a primeira coisa, elas têm que ser de mesma ordem. A matriz A é 2 por 2, a matriz B também é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Então, quando isso acontecer, eu fizer a afirmação de que duas matrizes são iguais, os elementos que ocupam a mesma posição serão iguais. Traduzindo, o x mais y está na primeira linha e primeira coluna. O 2 está na primeira linha e primeira coluna. Então, x mais y é igual a 2. Então, coloquei aqui. O 3x menos y é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, tá? Então, quem está na segunda linha na matriz A e primeira coluna é o 10. Então, eles são iguais. Então, eu coloquei lá 3x menos y igual a 10, tá? Agora, o que eu faço? Eu monto um sisteminha. Nesse sisteminha, eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Quando eu fizer 3x mais 1x, vai dar 4x. Mais y com menos y, eu corto, porque fica 0. E igual a 10 mais 2 dá 12. Então, por que eu fiz isso, um sisteminha? Para eu poder cortar uma das letras, sobrar apenas uma delas e depois eu descubro a outra. Aí eu coloco que 4x é igual a 12, o 4 está multiplicando, passa dividindo, 12 dividido por 4, x igual a 3. Aí, quando eu quiser descobrir agora o valor do y, o que eu faço? Eu pego uma das duas equações, tá? Eu escolhi, no caso, x mais y igual a 2, substituo no lugar do x pelo valor que eu encontrei, no caso 3, e aí eu faço 3 mais y igual a 2, o 3 vai para o outro lado, vai ficar y igual a 2 menos 3, y igual a menos 1. Então, os valores de x são
3 e o valor de y é menos 1. Essa seria a resposta. Beleza? Então, duas matrizes são iguais quando os elementos que ocupam a mesma posição de cada matriz forem exatamente iguais. Por isso que eu igualei 3x menos y igual a 10 e x mais y igual a 2. Ok? Aqui o exemplo de matriz simétrica. A matriz é chamada de simétrica quando A é matriz simétrica se o A e J é igual a AJI para todo I diferente de J. O que está acontecendo? Eu tenho uma matriz A, 1, 4, 6, 4, 2 e 5, 6, 5 e 7. Quando eu escrever a sua transposta, lá, primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna e a terceira linha vira terceira coluna. Ou seja, a matriz original A e a matriz transposta são exatamente iguais. Quando isso acontecer, nós chamamos as duas matrizes de matriz simétricas, ok? Então, esse é um exemplo clássico aqui de matriz simétrica, onde a matriz original é igual à sua transposta. Beleza? Matriz oposta. A matriz oposta é toda matriz em que você vai pegar e, resumindo, multiplicar todos os elementos por menos 1. É só isso. Então, a matriz oposta é chamada de matriz menos A. Então, exemplo prático aqui. Eu dei uma matriz de ordem 2 por 2, está aqui 2, menos 5, menos 6 e 7. A sua oposta é representada por menos A. É só você pegar todos os números que estão dentro da matriz e multiplicar todo mundo por menos 1, ou troca todo mundo de sinal. Resumindo, é isso, tá? Sem muita firula aí, pega lá, ó, o mais 2, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Acabou. Ou seja, troca todos os elementos de sinal. Essa matriz menos A é chamada de oposta de A, ok? Então, resumindo, troca todo mundo de sinal. É isso. Aí nós achamos a oposta da matriz A. Ok? Seguindo aqui, nós temos algumas operações com matrizes, tá? Dada a matriz A e B, I pode variar de 1 a mais infinito, J também. Vamos falar de adição de matrizes. Quando que eu somo duas matrizes? Para eu poder somar, tá? Elas têm que ter a mesma ordem. Aí eu posso fazer a soma de matrizes. Você vai somar os elementos que estão na mesma posição, certo? Ou seja, o menos 6 está na primeira linha, primeira coluna. O 3 está na primeira linha, primeira coluna. Então você vai fazer menos 6 mais 3, 1 mais 1, 5 mais 2, menos 6 mais 0, 0 mais 6 e 4 mais 2. Ou seja, você soma os elementos que estão na mesma posição, cada um na sua respectiva matriz. Menos 6 com mais 3 sobra menos 3. 1 mais 1 dá 2, 5 mais 2 dá 7, menos 6 mais 0 dá menos 6, 0 mais 6 dá 6 e 4 mais 2 dá 6. Então, para que eu possa fazer a soma de matrizes, é necessário que elas tenham a mesma ordem e você soma os elementos que estão na mesma posição. Subtração de matrizes. Bom, coloquei um exemplo aqui, tá? A matriz chamei de A, 3, 5, menos 2 e 0, menos a matriz menos 1, 4, menos 2 e 3. Bom, o que você pode fazer aqui primeiro? Você pega esse menos que está fora aqui, na esquerda da matriz B, e você troca todo mundo de sinal. Então, você vai ficar menos com menos 1 dá mais 1, menos com mais 4 dá menos 4, menos com menos 2 dá mais 2 e menos com mais 3 dá menos 3. E aí você soma, já depois que você fez o joguinho de sinal, você vai somar a matriz A com a matriz oposta de B, tá? E aí vai ficar 3 mais 1 dá 4, 5 menos 4 dá 1, menos 2 com mais 2 dá 0 e 0 menos 3 dá menos 3,
certo? Então, o primeiro passo é pegar e multiplicar todo mundo da matriz B pelo sinal negativo e depois você soma com a matriz A, beleza? Aqui eu tenho algumas propriedades, você pode ver também, tá? Sem problema. Aqui eu coloquei para vocês calcular a matriz X, tal que X menos A mais B é igual a zero, tá? Para fazer essa resolução, o que acontece? Você tem a matriz A, tem a matriz B. O segundo membro da equação é uma matriz nula, certo? De ordem 3 por 1. O segundo membro da equação, neste caso, é zero. Então, o que você vai fazer aqui? Você pega essa matriz X, você passa tanto a matriz A quanto a matriz B para o outro lado da igualdade, ficando x igual a menos B. Bom, quando você tem uma subtração de matriz, você vai usar aquela propriedade que nós vimos agora há pouco de oposta. O que é A menos B? Pode ser escrito como sendo A mais menos B. Então, você vai pegar a matriz B, tá? Você vai trocar toda ela de sinal, certo? Então, o menos 1 fica mais 1, o menos 4 fica mais 4 e o 2 fica menos 2. E aí você soma com a matriz A. 3 mais 1 dá 4, menos 2 mais 4 vai dar 2 e 5 menos 2 dá 3. Então, esse vai ser o valor da matriz X. Beleza? Um exemplozinho aqui prático para a gente poder resolver. Dando sequência, multiplicação de um número real por uma matriz. Isso aqui, pessoal, é muito tranquilo. Sabe o que você faz? Você pega esse 5 que está fora está multiplicando a matriz, esse 5 multiplica todo mundo que está dentro da matriz ali, ó. Acabou. 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes menos 4, menos 20. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6, 30. Ou seja, o número de fora multiplica todo mundo que está dentro da matriz. Isso nós chamamos de multiplicação de um número real por uma matriz, ok? Sempre pega o número que está fora da matriz e multiplica todos os elementos que estão dentro da matriz, ou todos os números que estão dentro da matriz, ok? Quando for fração, o que você faz? Esse é um cuidado que você tem que ter. Você vai pegar o número de cima da fração, no caso ali é o menos 1, você vai fazer menos 1 vezes 4 vai dar menos 4 e você divide por 2. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Menos 1 vezes 10 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 2, 4. Menos 1 vezes 20 dá menos 10, dividido por 2, menos 1 vezes 20 dá menos 20, dividido por 2 dá menos 10. Menos 1 vezes 6 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Menos 1 vezes menos 6 dá mais 6, dividido por 2 dá 3. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, dividido por 2 dá 1. Menos 1 vezes 0 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0. E menos 1 vezes 20 dá menos 20, dividido por 2 dá menos 10. Ou seja, é assim que você faz quando tiver um número real multiplicando a matriz. Beleza? Bom, essa parte de multiplicação de matrizes eu vou ensinar numa próxima aula para vocês, tá? Que ela tem vários detalhes muito importantes que a gente precisa fazer com calma. Beleza? A gente segue na sequência, então, partindo de multiplicação de matrizes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.